Hoje quero pensar com você a respeito da promessa e da obra do Espírito Santo. É interessante que, quando eu comecei a pensar nisso, eu nem sabia que o tema do trimestre ainda seria relacionado com o livro de Atos, e que a gente falaria tanto a respeito da atuação do Espírito. Eu disse, olha, rapaz, Deus casou certinho. O tema do trimestre com da mensagem de hoje. Então, quem estava pela manhã, ou quem acompanhou pela manhã, vai poder compreender ainda melhor. Não que não será possível, né, mas pela ênfase que a gente já iniciou, né, que a gente já deu pela manhã. Então, quero pensar um pouco a respeito da promessa e da obra do Espírito Santo, a partir do Evangelho de João, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, especialmente porque é um tema que, em nosso tempo, suscita tantas dúvidas. Afinal, muitas pessoas afirmam possuir o Espírito Santo, e a evidência da presença do Espírito Santo vem aí com alguns dons e alguns movimentos e algumas maneiras de ser que talvez não condizam, né, não condigam com a presença do Espírito Santo. É apenas um meio para se justificar de uma ação errada diante da Bíblia. Então, pensando nisso, pensando que nos aproximamos da Páscoa e que essa promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo, ela está inteiramente ligada ao evento da Páscoa, à crucificação, à ressurreição, ao início, o surgimento, o avanço da igreja, é que trago esse tema. Porque a gente vem avançando, né? Falamos de missões, falamos agora, pretendemos agora continuar refletindo sobre temas relacionados à Páscoa, e vamos continuar prosseguindo, e é importante a gente trazer agora a respeito da obra e da promessa do Espírito Santo. Então eu quero convidar aqueles que puderem se colocar de pé, abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 18, e depois do capítulo 16, do 5 até o 15. Então, são 2 capítulos, um trecho de cada capítulo, um relacionado à obra, um relacionado à promessa, e o outro à obra do Espírito Santo. João 14 e depois João 16. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê, não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês, e agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Agora, porém, capítulo 16 já, verso 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde vou? Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Oremos mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, nos colocamos à disposição do Teu Espírito para ministrar o nosso coração essa noite. Clamamos a Tua presença na vida de cada um dos irmãos, na vida também do pregador, e que a Tua palavra, ao ser exposta, possa penetrar
os nossos corações, fazer morada, conduzir a transformações conforme a tua vontade, Deus. Que teu Espírito que sonda e conhece os nossos corações, e esse Espírito que é conhecido por ti, Deus, possa interceder junto ao Senhor, através dos seus gemidos, levando a nossa oração, levando as nossas dúvidas, levando as nossas palavras e tornando-as compreensível ao Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa noite a entender a tua mensagem e a ser obediente a ela, Deus. Assim oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. O tema do Espírito Santo, se você acompanha algum momento do dia, ou alguma rede social, você certamente se depara com alguém, algum vídeo de algum culto, de algum movimento religioso, de alguém ali falando em línguas estranhas, de alguém falando de movimento profético, de alguém falando e afirmando ter a presença do Espírito Santo, de alguém demonstrando ali ser profeta de Deus e impondo a mão sobre outras pessoas e muitas outras coisas você pode encontrar, e certamente você já deve ter visto em algum momento, algum vídeo, alguma coisa relacionada a isso. E pensando que muitas vezes, muitos desses vídeos, muitas dessas pessoas que se ali colocam como detentoras da presença do Espírito Santo e dizem, olha, eu tenho o Espírito Santo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque a minha igreja é assim, ou porque a minha igreja não é assim, que me surgiu, né, comecei a orar pensando nisso, comecei a ler o texto, procurar compreender o texto, para realmente pensar, bom, se todas essas pessoas falam sobre o Espírito Santo, vamos falar com base na Bíblia e vamos ver o que a Bíblia nos oferece como resposta a respeito do Espírito Santo. E Jesus é quem nos oferece essa resposta, porque é Ele quem promete que vai pedir o Espírito Santo ao Pai, e o Pai vai enviar um outro encorajador que vai permanecer com o povo que for crente, que crê em Jesus e obedecer a Jesus. Essa é a promessa. Mas vamos voltar um pouco, né, para entender por que Jesus chega nesse tema, né? A presença do Espírito Santo já estava sobre Jesus quando aconteceu o seu batismo. E todo o ministério de Jesus se dá com a presença do Espírito. Se dá no poder também do Espírito. E é interessante que vai chegando o momento da crucificação, que vai chegando o momento em que Jesus precisa ali seguir para Jerusalém, e ele começa a falar mais abertamente sobre a crucificação. Olha, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que o Filho do Homem sofra, que padeça, mas ele irá ressurgir ao terceiro dia. Em alguns trechos, ou pelo menos aqui no Evangelho de João acontece algumas vezes, no Evangelho de Lucas também, pelo menos 4 vezes, Jesus fala abertamente sobre a sua crucificação. E os discípulos ficam com uma pulguinha atrás da orelha, mas como assim? Que história é essa que o meu mestre, que o meu Senhor precisa morrer? Que história é essa de que o Senhor que está curando, que está restaurando, que está dando vida, que está concedendo ali tantos milagres, que está fazendo um ministério que a gente já entendeu que o Senhor é enviado de Deus, que história é essa que o Senhor tem que morrer? Então, o ministério de Jesus está se aproximando do fim. E ao se aproximar cada vez mais do fim desse ministério, ele começa a ser mais explícito a respeito do envio do Espírito Santo. Por quê? Conforme Jesus fala, há muitas coisas que ele queria falar para os discípulos, mas eles não suportariam naquele momento. Havia muitas coisas que os discípulos gostariam de entender, que Jesus gostaria de falar, mas eles não seriam capazes de compreender naquele momento. E a vinda do Espírito Santo está relacionada exatamente na compreensão dessas coisas que não era o tempo naquele momento. Então, por exemplo, partindo aqui do Evangelho de João, no capítulo 11, a gente tem a ressurreição de Lázaro, amigo próximo de Jesus, amigo amado de Jesus, e que
possivelmente Jesus esteve em contato com ele muitas outras vezes, além dessas descritas aqui no Evangelho. E Lázaro fica enfermo, morre, e Jesus não chegou lá a tempo. É o que as irmãs dele falam: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estava morto. Mas essa enfermidade não é para a morte. Jesus, então, ressuscita a Lázaro. Mas você acha que os líderes religiosos gostaram dessa atitude de Jesus? Quando Jesus exclama: Lázaro, venha para fora! E o túmulo é aberto, o mau cheiro da morte sai do túmulo e a vida acontece novamente pelo poder de Jesus. Você acha que os líderes religiosos gostaram disso? Pelo contrário, eles odiaram. E começaram a tramar, dizendo: olha, se continuar assim, não vai ter jeito. A gente vai ter que matar esse cara. Porque é melhor que um homem morra do que a nação inteira pereça. Olha a mentalidade de rebelião, de falta de compreensão a respeito de Jesus. No capítulo 12, então, quando acontece essa oposição, essa trama para matar Jesus, Jesus se retira para o deserto e fica com seus discípulos um pouco mais afastado da cidade, um pouco mais afastado da movimentação. Quando se aproximou, faltavam 6 dias para uma semana antes da Páscoa, Jesus vai até Betânia, retorna à casa de Lázaro. E lá, ele é recepcionado por Maria, por Marta, está no capítulo 12, e pelo Lázaro. Começa a conversar com Lázaro, começa ali a interagir, talvez perguntar: e aí, como é que está a vida pós-ressurreição? Como é que está a vida agora, depois que você passou pela experiência do milagre? E naquele momento, Jesus é ungido por Maria. Enquanto Marta servia, Maria derrama sobre Jesus um bálsamo, sobre os pés de Jesus, enxuga com o cabelo, e ocorre ali a unção de Jesus. E outros fatos vão se sucedendo. Após isso, no dia seguinte a esse momento na casa de Lázaro, Jesus entra em Jerusalém. O povo recepciona ele. E esse mesmo povo que recepciona Jesus, que vem montado num jumentinho, junto com os seus discípulos, que vem recebendo ali honrarias de um rei, será o mesmo povo que desejará que ele morra, que ele seja crucificado. O que é que isso tem a ver com o Espírito Santo? Vou chegar lá. Veja os eventos que vão acontecendo e que vão preparar o estado emocional dos discípulos para que Jesus entre com o tema do Espírito Santo. Isso é importante. Então Jesus entra em Jerusalém, ensina e fala a respeito da sua morte. Depois é duro e critica a incredulidade do povo, porque apesar de todos os acontecimentos, apesar de tudo que eles já haviam visto, eles ainda tinham dificuldade em crer. E eu penso que muitas vezes nós também temos essa dificuldade em crer. Mesmo apesar de tudo que já vemos, de tudo que já vimos, na verdade, mesmo apesar de tudo aquilo que já ouvimos da parte de Jesus, às vezes temos dificuldade em crer. No capítulo seguinte, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando a eles uma forma abnegada de serviço, o do tipo do servo que Deus espera no seu reino, onde o Senhor serve, onde os servos são amigos do Senhor. Os servos não são escravos do Senhor. Embora Paulo afirme que se coloca ali à disposição como escravo de Cristo, de forma opcional ali, de forma decisiva de Paulo, e que é um exemplo também para nós. Mas Jesus nos fala que não é no contexto da escravidão, da opressão. Você entende isso a partir do amor. Jesus permanece ensinando
Então, fala a respeito da traição de Judas. Fala a respeito da negação de Pedro. Tudo isso vai preparando o coração dos discípulos para um estado emocional de angústia. Veja que contraditório. Negação, traição, crucificação, a morte do Senhor gerou um estado, talvez, de extrema angústia nos discípulos. Tanto que Jesus inicia o capítulo 14 falando para eles assim: não deixem que seu coração fique aflito. Jesus conhece os corações e conhecia o momento em que aqueles discípulos estavam pensando. Olha, chegou o fim. Um vai trair, Pedro vai negar, o restante vai fugir. E o que é que a gente vai fazer? Não tem mais o que fazer. E agora sim, Jesus entra falando do tema do Espírito Santo. E diz para eles: olha, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, não há possibilidade de eu enviar outro encorajador. Mas se eu for, eu vou pedir ao Pai, e o Pai enviará um outro encorajador que permanecerá com vocês para sempre. Que permanecerá com vocês para sempre. Esse é um ponto importantíssimo relacionado à promessa do Espírito Santo. Porque o ministério de Jesus estava restrito aonde ele poderia estar. Se ele estava em Jerusalém, o ministério acontecia em Jerusalém. Se ele estava na Galiléia, acontecia na Galiléia. Se ele estava em Nazaré, aconteceu em Nazaré. E era restrito a um lugar físico, a posição geográfica e o lugar onde Jesus estaria. Mas, pela presença do Espírito, Jesus começa a afirmar: olha, se vocês acham que vão ficar sozinhos, que vocês vão ficar na solidão, que vocês vão ficar entregues à própria sorte, que vocês vão ficar vivendo com medo o restante da vida de vocês, eu quero falar para você que não. Porque eu vou enviar um outro encorajador que estará com vocês para sempre. Esse encorajador, a gente pode entender também essa palavra que dá título ao Espírito Santo, segundo Jesus, como um confortador. E quando é que a gente percebe que o Espírito Santo está atuando como confortador? Quando nós estamos em momentos de angústia. Quem é que nos consola o coração quando alguém que a gente ama muito se vai? Quem é que nos dá palavras e ânimo para prosseguir em frente quando as coisas vão ficando cada vez mais conturbadas? Quem é o responsável por nos ajudar a vencer os desafios que temos diariamente? O Espírito Santo atuando como confortador. Nos lembrando e nos ensinando as palavras que Jesus já falou. Nos lembrando que as dificuldades existem. Nos lembrando que, olha, Deus já falou, o seu coração tenha calma. Nos ensinando que, olha, de fato é difícil algumas situações. De fato, às vezes uma doença que se estende prolongadamente é difícil de suportar. De fato, às vezes, um casamento que vai indo para o buraco é difícil de suportar. Mas o Espírito Santo fala o que para nós? Calma. Você crê que o Espírito Santo conforta o coração? Mas ele atua também como conselheiro, quando nós precisamos de palavras de direcionamento. Quando nós estamos naqueles momentos de dúvida. Quando nós estamos naquele momento ansiosos por respostas. O Espírito Santo atua como um conselheiro. Atua também como nosso defensor. Intercedendo por nós junto ao Pai quando nós oramos. E nós não sabemos como orar adequadamente, mas o Espírito Santo intercede por nós, por cada um de nós, quando nós oramos junto a Deus, para que Deus receba a nossa oração. Então, quando Jesus fala que eu vou enviar um encorajador, que eu preciso ir,
Eu preciso passar pela experiência da morte. Eu preciso passar pela experiência da crucificação. Eu preciso passar pela experiência da humilhação para que eu envie um outro consolador, um outro encorajador que não vai deixar você sozinho. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que a presença de Jesus, a partir do Espírito Santo, agora é possível em todos os lugares, para todas as pessoas que clamarem o nome de Jesus. Para todas as pessoas que crerem nesse nome e receberem e forem obedientes aos mandamentos de Jesus, ele se faz presente por meio do Espírito Santo. Ele se faz presente ao nosso lado, ele se faz presente dentro de nós, ele se faz presente nos nossos pensamentos, ele se faz presente nas nossas atitudes, determinando, orientando, confortando, auxiliando, nos defendendo. Será que essa promessa, nós procuramos viver ela? Será que nós nos lembramos da presença do Espírito Santo? Ou às vezes a gente prefere ir lá e resolver o assunto ao modo humano? Mas por que é tão difícil às vezes ouvir essa voz? Por que é tão difícil, às vezes, ouvir o Espírito? Porque nós não conseguimos parar. Nós não conseguimos frear o nosso pensamento. Mas há uma possibilidade de resolver isso aqui. Jesus ensina para nós. Deixa que o Espírito Santo seja o seu conselheiro. Deixa que o Espírito Santo seja o seu confortador. Deixa que o Espírito Santo seja o seu defensor da sua causa. Porque esse Espírito é o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Isso é tão impactante às nossas vidas, irmãos. Perceba, hoje o mundo é marcado por fake news, por mentiras, por pessoas declarando muitas vezes ódio, arrogância, enfim, muitas coisas más. Mas o Espírito é o Espírito da verdade. Você quer ser conduzido de maneira correta na sua vida? Peça a Deus para que a presença do Espírito seja constante com você. Para que os seus pensamentos sejam verdadeiros, como diz Paulo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisso pensais. E como podemos pensar de modo verdadeiro sem a presença do Espírito Santo? Será que pela nossa capacidade humana conseguimos pensar de modo verdadeiro? Então, o Espírito da verdade é que vai nos conduzir à verdade. É o Espírito da verdade. E esse Espírito, ele distingue a realidade do cristão e do não cristão. Jesus fala o seguinte, olha, o Espírito da verdade, ele não é visto pelo mundo, mas os discípulos conhecem o Espírito. O Espírito da verdade não é recebido pelo mundo, mas nos discípulos ele habita. O Espírito da verdade não é conhecido pelo mundo, mas ele está nos discípulos e estará para sempre nos discípulos. Isso nos mostra duas coisas interessantes. Pelo fato do Espírito habitar conosco, temos a presença do Espírito entre nós de forma comunitária. E isso possibilita a nossa comunhão como igreja. Mas, ao mesmo tempo, quando o Espírito Santo está em nós, ele nos possibilita um relacionamento verdadeiro, já que é o Espírito da verdade, com Deus. Tanto na comunhão com os irmãos, tanto de forma individual, é possível vivermos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. A promessa do Espírito nos lembra que a verdade, como Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo nos conduz à verdade. O Espírito Santo nos lembra aquele que é o homem da verdade. O Espírito Santo nos mostra aquilo que é verdadeiro.
E é nesse Espírito que nós devemos confiar. Não é nas palavras, muitas vezes, de homens. Às vezes eu sei que nós assistimos uns vídeos, ouvimos algumas coisas, lemos outras, ouvimos músicas que não são condizentes com a realidade do Evangelho. E nós precisamos filtrar isso muitas vezes. Para saber o que é verdadeiro, para saber o que é bom. Mas essa promessa do Espírito Santo, ela não se encerra aqui. Jesus fala que o Espírito estará entre todos nós. Não nos deixará órfãos. Porque Ele mesmo estará, né, com cada um de nós. E às vezes eu penso e tenho observado muito que tem crescido de uma forma tão acelerada problemas relacionados à depressão, que consiste num desejo, muitas vezes, constante de estar sozinho. E a presença do Espírito, Jesus fala, será para sempre. A presença do Espírito será para sempre. Talvez tenhamos dificuldades em acreditar em coisas eternas. Mas a palavra nos lembra que a eternidade é o local para onde nós iremos. Então, se há algo que nós devemos nos acostumar, é em falar da eternidade, é em pensar na eternidade, é em pensar no Espírito Santo, é em pensar na presença de Jesus. Se é isso que você quer alcançar, quando você tiver a sua vida encerrada, e quando Jesus voltar e você quer desfrutar da eternidade, então anseie por ela. Como é que você vai querer viver algo que você não deseja? Então a presença do Espírito Santo atua, e essa promessa ela vem nesse sentido, de lembrar para nós, olha, é possível você viver já agora. A partir do momento que você crê em Jesus, é possível você experimentar disso. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo, ela acontece de uma maneira totalmente diferente da maneira do mundo convencer você a fazer alguma coisa. E Jesus explica isso. Olha, se eu não for, o encorajador não virá. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, ele vai convencer. O que significa aqui convencer? Já estou no capítulo 16. O que significa convencer? Aqui nas palavras do Evangelho. Significa condenar. Significa expor. E significa também reprovar. Todas essas três palavras são sinônimas no grego de convencer. Condenar, expor e reprovar. Com qual objetivo? Com o objetivo de levar ao arrependimento e à verdade. Através de argumentos sólidos e provas convincentes. Vou falar de uma realidade agora comum a todos nós. Quando o Espírito Santo nos lembra de algo mal que nós fizemos ou falamos e nós ficamos extremamente incomodados com isso. Nós pensamos, nossa, eu vacilei. Pisei na bola. Eu não deveria ter falado isso. Eu não gostaria de ter pensado isso. Eu não gostaria de ter agido dessa forma. E agora, o que é que eu faço? Aceite que você errou em primeiro lugar. Deixe-se convencer pelo Espírito Santo do seu ato errado. Porque se tem alguém que pode te orientar o que é verdadeiro e o que é correto, é o próprio Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, deixa ele te convencer. Agora, por que nós temos dificuldades em sermos convencidos pelo Espírito Santo? Porque a nossa rebelião é muito grande. Porque o nosso desejo de se justificar diante do erro é muito grande. Porque muitas vezes, olha, realmente eu errei. Então, mas eu errei. Não quero perdoar. E há casos que às vezes ficamos anos. A gente prefere perder a amizade do que manter estabelecer um momento de perdão.
A gente às vezes prefere deixar as coisas irem continuando dando errado, porque eu não pedi desculpas, porque eu não confessei o meu pecado, porque aquilo está me incomodando, aquilo está me maltratando e eu não estou resolvendo. Então, o Espírito Santo, ele quando vier, convencerá, ou seja, ele vai expor o seu pecado, ele vai expor aquilo que há de errado. Mas quando ele expor o que há de errado em você, não se assuste. Quando ele expuser a maldade do seu coração e do meu coração, Deus, me ajude. Deus, me oriente o que eu devo fazer. Espírito Santo, me mostre qual é o caminho verdadeiro. Se eu estou andando em caminho errado, e aqui por caminho errado eu quero dizer o quê? Se eu não estou fazendo aquilo que agrada a Deus, como é que eu posso descobrir o que agrada a Deus? Às vezes você não tem o conhecimento, vamos dizer assim, mais amplo da Bíblia, para saber os espaços, aonde estão as histórias. Peça para que o Espírito Santo te conduza na leitura adequada. Quando você for abrir a Bíblia para ler essa semana, e você lembrar dessa mensagem, opa, Rafael falou que posso orar o Espírito Santo e pedir para ele me lembrar um texto. Peça para o Espírito Santo te lembrar, e ele vai te lembrar, meu irmão. Ele vai te mostrar um texto que vai ser de acordo com a sua realidade. Agora, muitas vezes esse texto vai provocar em nós uma reação de, opa, mas eu também não sou tudo isso. Olha, se a Bíblia está falando que é. Aceite. Aceite ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente fala, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo começa a conduzir, a gente começa a travar. Por quê? Porque não é fácil. Então ele nos convence, ele expõe a nossa falha. E ele reprova aquilo que há de errado em nós. Mas com um objetivo que não é de nos humilhar, não é de nos levar a uma tristeza profunda, mas de nos conduzir ao arrependimento. Da mesma maneira que Jesus, no início do seu ministério, falou, é chegado o reino de Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho. O Espírito Santo atua de forma semelhante. Do mesmo modo que Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo também conduz à verdade. Ele não é o caminho, mas ele te mostra, ele aponta para Jesus. Ele não é a vida, mas ele aponta para aquele que é autor da vida. E aí vemos uma relação. Por isso que Jesus fala, quando eu for, eu vou pedir ao Pai e o Pai vai enviar. Por quê? Porque da mesma natureza vai falar de tudo aquilo que ele viu e ouviu. É um Deus, é o Deus também. A terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza. E ele nos convencerá de 3 coisas muito específicas que eu quero compartilhar para a gente caminhar e encerrar a mensagem. A primeira coisa que ele nos convence é do pecado. Por que do pecado? Porque nós somos pecadores. Essa talvez seja o fato mais difícil de nós mesmos, que já somos da igreja, que já, enfim, vivemos a realidade do Evangelho, que procuramos ser honestos com as nossas falhas, aceitarmos alguns pecados que nós cometemos. Se é difícil para nós, que ouvimos isso dominicalmente, que participamos da EBD, que participa do culto de oração, imagine para quem não ouve essa mensagem. Olha a obra que o Espírito Santo faz. Convence o homem e a mulher pecadora de que ele é pecador. Com um argumento convincente, dizendo que, olha, essa sua atitude é errada. Ela não glorifica a Deus. Esse seu comportamento é mau. Ele não glorifica a Deus. E a nós, ele nos lembra, olha, você já está caminhando, mas vamos ter ainda algumas coisas da vida passada que a gente precisa consertar.
Tem algumas pessoas que você pode perdoar, que você precisa perdoar. Tem algumas palavras que você pode usar que são melhores. Tem alguns pensamentos, eu vou te dar uns pensamentos melhores para você pensar. Eu vou te dar umas atitudes melhores para você fazer. Tudo isso ao mostrar e nos convencer do pecado. Por que convencer do pecado? Porque o mundo se recusa a crer em Jesus. Sempre que a palavra mundo aparece aqui no Evangelho de João, ela está associada com algo ruim. Com a maldade do ser humano. Com a rebelião do ser humano. O mundo está rejeitando a Jesus. Em rebelião com Deus. Não conhece, não vê o Espírito Santo. Mas a obra do Espírito Santo é convencer do pecado. Veja que obra extremamente sensível, importante, na qual Deus usa a igreja também. Quando nós anunciamos que o Espírito Santo tem poder para nos convencer do pecado, nós estamos também falando a palavra de Deus. Mas além de convencer do pecado, convence também da justiça. Jesus fala, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Olha que algo interessante, muda a nuance, né? A presença de Jesus e a maneira como Jesus conduz e a maneira do Espírito Santo. Com a presença de Jesus, era possível visualizar o milagre que ele estava fazendo. E muitas pessoas criam a partir do milagre que ele realizava, a partir de uma palavra que ela ouvia, a partir de uma exposição que Jesus realizava. Mas, agora Jesus fala, é necessário também que o Espírito Santo convença da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. A maneira de nós sermos convencidos que o ato de Jesus morrer na cruz por nós é um ato de salvação da parte de Deus para nós, porque nós somos pecadores, é a maneira como Deus resolve a questão da justiça. Nós somos justificados pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós devemos andar pela fé. E isso, Jesus fala, olha, como eu vou retornar para o Pai, então vocês precisam ser convencidos que essa obra é obra da justiça de Deus. Porque vocês mereciam a ira de Deus, não o amor de Deus, não a salvação de Deus, mas Deus decide salvar. Deus decide amar. Então precisamos, além de sermos convencidos do pecado, também ser convencidos da justiça e do juízo. Porque o governante deste mundo já foi condenado. Por que Jesus fala de sermos convencidos do juízo? Eu fico pensando, se naquela época era difícil acreditar no juízo, imagine hoje, que nós temos tanto entretenimento. Com tanta coisa disponível para entreter o ser humano, quem estará preocupado com o juízo? Eu quero é viver. Eu quero é ser feliz. É o discurso. Eu quero aproveitar a vida. Olha, nada te faz mal se não te faz... Nada te faz mal se não está te fazendo feliz. Mentira! Mentira do diabo isso aí. Te faz mal, sim. Começa a comer só comida industrializada. Vai te deixar super feliz. Daqui a algum tempo, tu vê o resultado. Desastre. População norte-americana está nesse barco aí. O nosso barco. Vou falar também da nossa realidade. Vamos unir cultura, política, evangelho, pastor. Vamos fazer tudo um pacote só. O que a gente tem hoje. O político prega no púlpito, o pastor prega na rua e a igreja está em algum lugar. E a mensagem do juízo
ela é difícil. Porque Jesus, quando fala do juízo, diz assim: porque o governante deste mundo já foi condenado. Isso significa que, olha, realmente há uma maldade no mundo, há uma maldade, um poder maléfico que atua no mundo, mas ele já está condenado. Então saiba, se esse poder já está condenado, ele já está sob o juízo de Deus. Da mesma forma que ele já está sob o juízo de Deus, você um dia também estará. E a questão é, se você não for convencido que você é pecador e que precisa se arrepender, se você não for convencido que a maneira como Deus resolve esse problema, que seria a sua morte eterna, é enviando Jesus, no dia do juízo, o seu caminho será o mesmo desse governante que está no mundo, que está sob condenação. Mas há a possibilidade, e Jesus mostra, Jesus fala, ele afirma: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, mas eu preciso ir para o Pai. Eu preciso voltar, o meu ministério aqui precisa encerrar, para que a minha presença espiritual esteja com todos vocês, e vocês não estarão mais sós. É diferente. Essa é a promessa, e essa é a obra do Espírito Santo, irmãos. Poderia nesse momento aqui, se fosse vontade de Deus, eu estar falando em línguas? Poderia. Mas eu não estou. Poderia nesse momento Deus me tomar e me dar uma profecia e eu profetizar sobre a vida da igreja ou sobre a vida de alguém? Poderia. Mas eu também não estou falando isso. O que eu quero dizer com isso? Que a evidência da presença do Espírito Santo é se você está agindo de forma verdadeira com quem está próximo de você, com quem está na igreja com você, com quem está na sua casa e principalmente com Deus. Você está sendo verdadeiro com Deus? Você está sendo verdadeiro com a sua esposa, com o seu esposo? Porque o Espírito Santo conduz a verdade. E na verdade não cabe, eu acho. Tenho ensinado isso aos meus 2 auxiliares lá na fábrica. Acontece um defeito na máquina, não, eu acho, eu disse, ó, quem acha não sabe. Ou você sabe, ou você não sabe. Ah, então eu não sei. Então pronto, vamos lá agora, a gente vai lá resolver. É a mesma coisa. Com o Espírito Santo conduzindo para a verdade, não tem... Olha, não, ou você está ouvindo e aprendendo e falando da verdade, ou não está. Ou você está nesse caminho com Jesus, pensando nas coisas do alto, ouvindo as palavras do alto, procurando muitas vezes silenciar o seu coração quando você quer tomar uma decisão errada, ou você não está ouvindo. Então, nessa semana, o que é que você pode fazer para pôr em prática tudo isso que a gente acaba de ouvir? Primeiro, saber que há uma promessa relacionada ao Espírito Santo. E essa promessa diz que, por meio do Espírito Santo, a presença de Jesus é com cada um de nós, todos os dias, em todos os momentos. Independente de você sentir isso ou não. Porque o Espírito Santo está em você e habita em você. Mas, ao mesmo tempo, essa presença não quer dizer que nós sairemos dali de forma neutra. Quando essa presença ficar mais latente em nós, a partir do momento que a gente orar mais, a partir do momento que a gente buscar mais, o Espírito Santo vai começar a mostrar. Opa, tem esse erro, vamos corrigir. Aprenda sobre a salvação. Aprenda sobre o juízo. E para concluir, se nós desejamos a eternidade, precisamos ser convencidos de que essa obra que o Espírito Santo realiza é a obra do próprio Deus em nós. É Deus atuando em nós para a nossa salvação. Talvez essa mensagem seja completamente diferente de muitas que eu já ouvi a respeito do Espírito Santo. Mas não estou dizendo que é a melhor, nem que é a perfeita, mas é a que fala sobre a promessa e a obra do Espírito Santo. E a minha oração é para que o próprio Espírito Santo complete essa mensagem na sua vida. Eu não sei da sua realidade, mas eu sei que a presença do Espírito Santo é com cada um de nós. Isso eu sei.
Eu não sei também da sua realidade, mas o que eu sei é que o Espírito Santo tem poder para nos convencer a respeito das nossas falhas, de mostrar o caminho correto para que possamos ter um relacionamento adequado com Deus. E mediante isso, o que nós podemos fazer é clamar a Ele e buscar nele o conforto, o auxílio, conforme fala Paulo, se vivemos no Espírito, também andemos nele. Então, diariamente, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, para sermos direcionados a esse caminho que nos leva até Jesus. Amém? Deixa eu orar com você, para a gente encerrar, e depois cantar o último cântico da noite. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos orienta, nos direciona a conhecer a promessa e a obra do Espírito Santo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é responsável por esse trabalho salvador da nossa alma ao enviar Jesus. E Jesus, de modo maravilhoso, nos ensina a respeito do Espírito Santo. A respeito do Deus Espírito que está em nós, que habita em nós e que tem poder para nos convencer a respeito do nosso pecado, a respeito da nossa falta de justiça e a respeito do juízo que está por vir, Deus. Muito obrigado por nos lembrar que a vida neste mundo, ela é boa, Deus, mas há algo ainda melhor. Há algo ainda superior a tudo isso. Que tudo isso que vivemos aqui, por mais que seja bom, que tenha uma boa aparência, que tenha um bom sabor, que tenha bons abraços, não se compara à Tua presença, Deus, em nossa vida na eternidade. E se nós ansiamos por isso, se nós desejamos viver eternamente com o Senhor, que possamos desfrutar desde já, Deus, da Tua presença entre nós e através de nós, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Dessa forma eu clamo, Senhor, que o Teu Espírito esteja sobre a vida de cada um de nós durante essa semana e Ele possa nos encorajar nas nossas fraquezas, Ele possa nos orientar nas nossas decisões, Ele possa nos direcionar no caminho do Senhor. Para aqueles que estão talvez se afastando, que eles possam retornar a esse caminho que é verdade e vida, que é Jesus. Para aqueles que já estão no caminho, que eles possam cada vez mais ter firmeza a respeito do seu pecado e de que eles precisam ser convencidos disso, Deus. Mas a todos nós, Pai, fala a respeito da Tua eternidade, dessa eternidade que o Senhor já colocou no coração do homem desde a fundação do mundo, desde o nascimento, nós já temos esse anseio por eternidade, Pai. E muito obrigado por nos lembrar que a maldade desse mundo está condenada, mas que nós, pelo poder do Espírito e pela ressurreição de Jesus, podemos ser livres e ter uma vida livre, tanto agora como na eternidade, Senhor, para todo sempre. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor traz essa mensagem até nós, nos confirmando o Teu amor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nos abençoa nessa semana, no nome santo de Jesus. Amém.